Fala pessoal, tudo bem? Começando o vídeo um pouquinho diferente aqui dessa vez, botando a minha cara aqui no vídeo, trazendo para vocês um review de 4 meses da minha impressora. Na verdade é um pouco mais, falar um pouco para vocês das minhas surpresas, das minhas frustrações, de alguns projetos que eu fiz. Eu vou tentar fazer esse vídeo um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais rápido, mostrar para vocês alguns projetos que eu desenvolvi e imprimi na impressora, através de algumas encomendas que eu tive. Outros nem tão de encomenda, mas foram algumas coisas que sugeriram a impressão. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, pessoal, para começar, falar um pouco das minhas frustrações. Vamos começar com as más notícias primeiro. Frustrações que eu tive com essa impressora. Um, erro meu, mas a impressora respondeu bem, vamos dizer assim. As funções de IA funcionaram muito bem. Estava um dia quente, antes dessa onda de frio que esteve aqui em São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo. E antes dessa onda de frio, eu mandei imprimir PLA com a câmara fechada. Mesmo eu dizendo para vocês, e realmente ela tem um sistema de resfriamento da câmara muito melhor do que a K1, do que a K1 Max, né? São 2 ventiladores lá atrás, sugando o ar a todo momento. Eu cometi um erro na hora de configurar o parâmetro do filamento. Então, na verdade, eu estava imprimindo com um PLA Silk, que ele depende de uma mesa um pouco mais quente para fazer a aderência na mesa, e eu esqueci de ligar justamente a ventoinha que faz a circulação de ar lá dentro. A câmara chegou numa temperatura relativamente elevada, não foi muito elevada, mas foi uma temperatura alta para impressão de PLA, o que fez com que o PLA entupisse a saída do extrusor. Na verdade, antes dele entrar no bico de impressão. Então foi bem aonde o mecanismo faz o push dentro da extrusora. Eu já mostro para vocês com fotos aqui o que, que aconteceu, mas na verdade o pedacinho de filamento embrulhou ali dentro, ele entupiu literalmente aquela parte, e eu demorei para entender aonde era o problema, porque você até conseguia ver um pouco de filamento passar, mas as funções de IA da impressora falavam: olha, você tem um entupimento, eu não estou conseguindo empurrar filamento, e até eu entender que era bem dentro da extrusora, demorou um pouquinho. Aliás, você tem que desmontar a extrusora inteira para você conseguir chegar nesse ponto. Bom, então, pessoal, o que que acontece? Só para vocês entenderem. Quando vocês tiram essa capa cinza aqui da impressora de vocês, ó, vocês estão vendo aqui? Quando vocês tiram essa capa cinza, é basicamente essa imagem que vocês têm na sua impressora. Então vocês têm aqui na parte de baixo, né, o bico de extrusão é onde esquenta, né, a parte onde há o aquecimento. Aqui você tem a ventoinha, né, para resfriar essa garganta, né. A parte onde aquece é essa aqui que está envolvida com o silicone. E aqui em cima, na K2, é a extrusora. O que que a gente fala que é a extrusora? É onde existem duas bobinas ali dentro, existem duas bobinas não, seriam engrenagens, né, que elas se apertam e puxam o filamento para baixo de acordo com o que a impressora está pedindo, de acordo com o volume da impressão, de acordo com o momento que ela está, se ela está expurgando, se ela está imprimindo, ou se ela está cortando o filamento, é basicamente ali que funciona. É aí também que há o corte, existe uma lâmina ali, quando você está fazendo uma impressão de duas cores, ou quando ela termina a impressão, é ali que é o corte. É exatamente nessa peça aqui em cima, onde você está vendo essas setas, que você vai mexer quando você tem um problema de entupimento. As setas estão indicando os 3 parafusos que você tem que tirar, são parafusos Allen, se não me engano. São 3 parafusos que você tem que tirar, e quando você tira esses 3 parafusos, você fica basicamente com essa peça aqui na mão que eu vou mostrar para você. Se você tirar com todo o cuidado do mundo, você vai ter essa peça aqui na mão, tá? Deixa eu ver se eu aproximo. Você vai ter essa peça aqui na mão. Por que que eu falo com todo o cuidado do mundo? Porque pula essa engrenagem aqui atrás. Essa engrenagem que vocês estão vendo aqui, peraí, vamos ver a câmera focando. Essa engrenagem que você está vendo aqui, que é essa engrenagem que você consegue ver ela trabalhando aqui por fora, ela fica presa nesse tensor, esse braço tensionável aqui. E se você
por algum descuido, puxar muito forte, vocês devem ter escutado a molinha indo para o espaço, vocês vão ver essa rodana aqui, com essas marcações, que é na onde o filamento passa. Então, basicamente, o que que tem? Você tem o filamento entrando aqui por cima, pelo tubo PTFE, o tubo PTFE fica colado nessa alça, e eu já falo dela daqui a pouco, e o filamento desce por aqui. Essa parte aqui é o sensor do filamento, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês. Não. Bom, basicamente assim, essa parte aqui é o sensor do filamento, e aí ela entra por as duas engrenagens estar aqui. Essa engrenagem da janelinha, ela geralmente fica lá dentro do extrusor, ela não sai, mas se você puxar ela com cuidado, vocês vão ver que ela está dentro de uma acha ali de metal, então dá para você tirar, fazer lubrificação, fazer qualquer tipo de trabalho nela. E por incrível que pareça, aonde estava o filamento que estava dando trabalho é nessa. Não sei se vocês estão vendo que parece um triângulo aqui, é exatamente nessa portinha pequenininha que o filamento engasgou e ele estava tentando empurrar, e obviamente tinha muito filamento ali, ele não estava conseguindo passar. É, é muito é muito chato, mas infelizmente é ali que estava. Eu vou mostrar imagens para vocês. Eu não tenho imagem do dia, porque simplesmente eu desmontei, limpei e continuei as impressões que eu estava fazendo e funcionou perfeitamente. Então, mostrando para vocês aqui com mais detalhes, né? Quando você tira essa peça, você fica com essas engrenagens aqui, que movem a engrenagem que estava aqui, que é aquela engrenagem que eu falei para vocês que ela sai também facilmente, e a outra engrenagem ela fica nesse pedaço, que é a engrenagem onde está esse braço tensionador, né? Então, montando aqui novamente, vocês vão ver que elas se encaixam perfeitamente ali, nesse espaço. Tem cada lugar ali, cada engrenagem tem o seu lugar específico para ficar. E aqui, onde vocês estão vendo essa circunferência vermelha, é exatamente aonde começa a garganta do bico de impressão. E o meu estava exatamente assim. Na verdade, estava com filamento preto na hora, mas você via exatamente que o filamento estava ali. E aí eu aqueci o filamento, a impressora, você consegue ligar a impressora sem a extrusora, mas você consegue aquecer. Eu fui lá e passei uma haste de metal que vem junto com a impressora para você justamente fazer esse tipo de manutenção, conseguir tirar todo o filamento que estava dentro do bico. Eu falei, poxa, não é aí então o problema, né? Foi daí que eu desmontei realmente essa parte e vi, né? A parte é preta, o filamento era preto, né? Como é que você enxerga, né? Foi daí que eu vi que lá dentro dessa parte triangular tinha esse problema aí, né? Vou mostrar uma outra imagem para você. Nessa imagem aqui dá para ver direitinho onde estava. No caso ali, ele está com filamento branco com problema, mas foi exatamente assim que aconteceu comigo, tá? Essa imagem eu peguei da internet. Tem algumas pessoas já sofrendo com esse problema, então é um problema de temperatura da câmara, então tudo fica muito quente dentro da câmara e o PLA ele começa a entrar mais derretido, vamos dizer assim, ele começa a sofrer derretimento no tubo PTFE e quando as engrenagens empurram ele, né, empurram ele para entrar na garganta do bico, como ali é pura pressão, né, para você expulsar o filamento, né, é ali que você começa a ter esse tipo de problema. Então, esse foi o primeiro problema que eu tive com essa parte da extrusora, né? Então, isso resume bem aí o que aconteceu e resume como eu fiz para resolver esse problema, tá? Então, abri, tirei esse pedacinho, coloquei de volta, aproveitei e fiz uma manutenção ali básica, né, vamos dizer, uma manutenção mensal, só dei uma verificada se tinha algum pozinho, resto de filamento e ficou 100%. Bom, e aí a gente vai para o segundo problema que eu tive com a impressora. E esse foi realmente um problema bem sério. Por que que eu digo que é um problema mais sério do que o outro? Porque é um problema que eu precisei de peça de reposição, né? Eu entrei em contato até com o suporte da Creality e eles me recomendaram a compra de uma nova peça, né, pelo estado que a minha se encontrava. Bom, vou explicar para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o tubo PTFE vai nesse acoplador pneumático aqui em cima? Esse acoplador pneumático nada mais é do que umas garrinhas, né? Ele tem umas garrinhas lá dentro, são três, quatro, dependendo do acoplador pneumático. E essas garras, elas servem para fazer um acoplamento mecânico do tubo PTFE.
PTFE é teflon praticamente, ele serve para não ter atrito com o filamento, por isso que ele escorrega ali dentro do tubo de filamento. E a única forma de você conectar um tubo PTFE numa máquina seria com esse acoplador pneumático. Ele faz uma resistência mecânica mesmo, ele morde o filamento, né, com essas garras, né, físico, né. E o meu quebrou, né. Ele quebra porque é desgaste dessa peça. Imagina só, a peça fica assim dentro da impressora, o tubo PTFE fica aqui. E essa cabeça de impressão, ela vai para todos os ângulos, né, vai para X e Y em todos os ângulos, todos os pontos possíveis. Então, dependendo da sua impressão, se é uma impressão redonda, se é uma impressão que vai e volta, se é uma impressão reta, você está forçando essas garras a, infelizmente, chegar a um determinado momento que elas vão quebrar, né. E aí, foi quando eu entrei em contato com o pessoal da Creality, o pessoal falou: "Olha, o ideal seria você comprar uma nova peça". Mandei fotos, mandei número de série da impressora, nota fiscal, tudo certinho, né. E foi aí que eu entrei em contato com o pessoal da Central Print. O pessoal da Central Print, vou fazer um jabá aqui para vocês, mas o pessoal da Central Print prontamente foi lá, adquiriu a peça no na Creality para mim, tá aqui a peça, ah, tá aqui a peça. Então ela vem original, assim, ela é da Creality original, a peça de reposição, né, pra quem já conhece a Creality sabe como é que a Creality manda foca, aí. Sabe como é que a Creality manda essas peças de reposição. É interessantíssimo que ela manda com todos os itens aqui dentro, ou seja, essa braçadeira, tensionadora tá lá dentro, o parafuso do tensionador tá aqui dentro, a molinha também que eu acabei de perder, daqui a pouco eu acho ela, tá aqui, e esse acoplador pneumático 0 km, ou seja, tá aqui ele prontinho para agarrar no tubo PTFE. E ela também manda 2 parafusos, são os 2 parafusos de fixação desse elemento aqui na carcaça da extrusora, porque esses 2 parafusos aqui, eles tendem a espanar a cabeça deles, né. Então talvez não seja pela qualidade dele, mas talvez seja porque ele não é um tamanho muito padrão, eu acho que é 25. Geralmente você pega a chave 10, 15, 20, uma coisa assim, ele é 25, ele não é nem 30 nem 20, ele tá no 25, tá. Vai estar difícil de achar aqui no jogo de chaves uma chave para tirar ele. Mas dentro da caixinha da Creality, a caixinha que eles mandam para vocês, junto com a K2, ela tem todas as chaves lá e você vai achar que uma delas abre essa parte da estrutura. Então, recapitulando, foi muito fácil, o Gustavo lá da Central Print me atendeu, Luanzão também sempre me atende lá, super gente boa o pessoal. Compraram a peça chegou, fui lá, busquei, coloquei, a impressora voltou ao normal, perfeitamente. E aí eu aproveitei que a Creality, no próprio e-mail de suporte dela, ela sugere a impressão de uma peça, que vai ajudar você a tensionar menos esse PTFE. É como se fosse um upgrade para a impressora. Eu vou mostrar para vocês qual que é a peça. Então, voltando aqui, como eu falei para vocês, estou mostrando para vocês da onde que eu tirei esse modelo. Na verdade, foi a recomendação da própria Creality, e como vocês podem ver, está dentro do Creality Wiki, da própria K2. Então, ele explica ali como prevenir para você não ter uma falha e assegurar o tubo PTFE, tá? Você imprime esse modelo demora acho que 5 minutos para imprimir, é bem rápido, né? Eu fiz a substituição dessa peça primeiro, para eu conseguir imprimir, eu só tenho essa impressora de FDM aqui em casa. Então eu fiz a substituição da peça, vim no site, peguei esse modelo, e fiz a impressão dele, né. A instalação é super simples, você vê que você coloca ele entre essa aba, né, essa aba que se movimenta aqui, e o tubo PTFE. Então ele abraça o tubo PTFE e força as garras a ficarem travadas no tubo PTFE. Segundo a Creality, diz que isso ajuda a diminuir a tensão no tubo PTFE e, consequentemente, ajuda a, eh, como se diz, manter o tubo PTFE com mais longevidade. Independente disso, eu tô com o bico que eu peguei lá e mais um, só por sorte. Então, se eu precisar, eu já tenho a peça aqui. Eu já vi que essa peça é um ponto de falha
que é da impressora mesmo. Não, eu acho que não tem milagre, né, porque a gente está falando de um tubo PTFE que fica em movimento, né, são peças mecânicas em movimento, então não tem muito como se isolar num problema, numa falha, né. Bom, peça trocada, a impressora voltou ao normal, coloquei o adaptador lá que a própria, não, o suporte que a própria Creality mandou, e aí eu já consegui fazer algumas impressões de teste, né? Então, deixa eu aproximar para vocês verem. Impressões de teste em perfeito estado, saindo muito bem. Imprimi com filamento dual color, tricolor, tudo funcionando perfeitamente, sem problema nenhum, sem nenhum ah, como é que se diz? Sem nenhum problema maior, né, na impressora, imprimir em alta velocidade, em baixa velocidade para testar. O tubo PTFE continua no lugar, então comecei a fazer alguns outros modelos, né, mais complexos, né, também em super acabamento, velocidade padrão de impressão, e aí voltei a imprimir coisas maiores, né? Então, isso aqui é uma caixa maior, é uma caixa paramétrica que você acha na internet. Ela precisa de parafusos para você conectar. E aí fiz algumas impressões também em tamanhos absurdos, né? Então, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Mas ela é uma lixeira, né? Do Donkey Kong que imita os barris do Donkey Kong, né? E aí eu vou colocar agora para vocês aqui no vídeo alguns time-lapses aí que eu aprontei na impressora depois de ter consertado ela. E até então, novamente, me surpreendendo cada dia mais com essa impressora. É, fui no lançamento, nossos amigos aí da Central Print fizeram um evento de lançamento da H2D da Bambu Lab, fui lá, uma impressora com dual extruder, né? Fiquei bastante impressionado com a qualidade de impressão dela, como é, como a gente está chegando no momento, né? De que as impressoras estão cada vez mais fáceis de se utilizar, mais fáceis do usuário comum, né? Conseguir pegar, colocar uma impressora em cima da mesa e em menos de 10, 15 minutos está imprimindo, né? Uma impressora daquela, né, uma H2D, que é uma estação de artesanato praticamente, né? Tem corte a laser, tem corte de vinil, tem impressão 3D com bico duplo, muito legal. Do lado ainda, o pessoal da Central Print com uma K2 ainda também, né? Vou confessar que eu sou mais fã da Creality, mas assim, Bambu impressiona bastante, né? Creality mandando muito bem também do lado, então imprimimos bastante coisas lá, foi um momento divertido, foi bem legal. Central Print, faça mais desses eventos aí, curti pra caramba. E é isso, pessoal. Vou deixar aqui para vocês no finzinho do vídeo aqui alguns time-lapses de algumas impressões, inclusive dos pedaços aqui. Essa impressão aqui, ela é por pedaços, né? Eu gostaria muito que ela fosse de um único pedaço, mas a pessoa que fez o modelo fez ela por fases, né? Para você imprimir impressoras menores. Mas muito legal também. Colei ela inteirinha com cola Super Bonder, né? E perfeito o acabamento. Beleza? Se inscreva. Vou fazer mais um vídeo aqui em breve sobre o Creality Print que eu estou devendo para vocês. O pessoal pediu aí, o pessoal que viu aí dos grupos de impressão que eu faço parte. Vou fazer mais um vídeo aí de um vídeo em breve. Teve uma atualização do Creality Print, foi recente, eu acho que foi semana passada. Ainda estou me acostumando com algumas coisas dele. Não mudou muito, mas algumas coisas chegaram a impressionar, né? Até a velocidade com que ele fatia os itens são bem interessantes. Vou mostrar para vocês em breve. E é isso. Até a próxima, pessoal. Se inscreva no canal, dê like, seu comentário aí é bastante importante. E muito obrigado aí. Tchau, tchau.